Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, geração de propósito. Hoje começa uma história. Hoje nasce o espaço onde a fé, a identidade e a direção se encontram. Esse é a primeira noite do nosso Noite com Propósito, um programa criado para acordar destinos, reacender chamados e lembrar você de que Deus não te criou por um acaso. Eu sou Kellyson Mateus e antes de qualquer coisa, quero agradecer a Deus, porque se estou aqui hoje é porque Deus me sustentou, me ensinou e me deu coragem para viver aquilo que Ele plantou dentro do meu coração. E esse projeto nasceu para alcançar jovens, para tratar feridas, confrontar realidades e liberar vidas. Aqui a gente não enrola, aqui a gente fala direto com o coração. E para marcar essa estreia de um jeito profético, hoje eu estou recebendo aqui o meu amigo, homem de Deus, que tem sido voz no secreto e na internet, um líder que inspira jovens pelo Brasil inteiro. Com vocês, hoje está comigo o meu amigo, pastor Marciano, da Igreja Aviva, este líder, esta voz profética para esta geração nas redes sociais. Meu pastor, que honra ter o senhor aqui justamente nessa estreia conosco. Para mim é uma alegria muito grande, gente, estar aqui com você que nos ouve, você que nos acompanha pelo Instagram. É uma alegria imensa, né? Uma honra, porque começo é uma honra. Então hoje a primeira fatia do bolo, né, foi entregue a um cara como eu. Para mim é uma alegria muito grande que ela está aqui de verdade. Para mim isso aqui é literalmente isso que eu disse, é a primeira fatia do bolo e eu me senti muito honrado. Até publiquei agora há pouquinho no meu story aqui, né, um pequeno vídeo rápido aqui da gente, nosso. Eu até disse, esse cara vai longe, porque é isso que eu vejo, Kellyson, assim, na tua vida, esse teu desejo de... que na realidade esses desejos de influência que vem no nosso coração para influenciar no Evangelho, ele não vem do nosso coração, ele vem da parte de Deus. Então, o que nós precisamos ter é disponibilidade. Tem muita gente que planeja, tem muita gente que pensa, que até planeja, mas não coloca em prática. Então, para mim é uma alegria ver isso aqui sendo concretizado. E eu digo, meu amigo, você vai muito longe. Isso aqui é o início, é o começo de algo grande que Deus vai fazer na tua vida. Para mim é uma alegria, gente, você que nos acompanha. Eu sou Marciano Queiroz, como ele disse aqui, um líder de jovens. Estou há algum tempo aí lutando com unhas e dentes, mas eu amo fazer isso aqui, que nós fazemos, nossa equipe. Nós temos muito para compartilhar aqui hoje com vocês, em nome de Jesus. É isso aí, muito obrigado, meu pastor, que Deus abençoe a todos os amigos que estão nos acompanhando pela rádio web, pelo nosso YouTube e também pela live que está acontecendo aqui no meu Instagram. Que Deus abençoe todos vocês, fique conosco, porque está só começando. Meu pastor, então vamos lá, vamos começar essa noite de estreia. Meu coração está muito grato a Deus. E, meu pastor, a primeira pergunta que eu quero começar é: o que significa viver com propósito numa geração que para muitos está perdida? Muito boa pergunta. Antes da gente dar início, tu quer só conferir se a live está pegando? Pode conferir aí. Eu olhei aqui, não está aparecendo. Não tá aparecendo. Ver se ativou lá. Tu acha que ativou aí? Ativou? Tá conectado à internet, tu acha? Tá saindo. Confere aí. Só conferindo aqui se a live está... Tá horrível. Pra mim não tá aparecendo aqui. Estranho. Vai atualizar daqui a pouco. Tá saindo lá certinho. Tá saindo tudo certinho. Mas, pode repetir a pergunta, mano? Então vamos lá. O que significa viver com propósito numa geração que para muitos está perdida? Aos que nos ouvem, aos que estão aí agora nesse momento nos acompanhando, eu acredito que essa visão, né, que muitos têm da nossa geração, que a nossa geração está perdida, ela é uma visão muito pessimista. E hoje, né, dentro da nossa realidade, na própria igreja, nós sabemos que temos aí um povo que tem essa visão pessimista, mas no meio desses também tem aqueles que são otimistas. Então, eu não consigo ver a nossa geração como uma geração perdida, como alguns que infelizmente que eles realmente liberam esse tipo de palavra. Mas a realidade é que nós vemos que tem muitos jovens se levantando,
E nós estamos em uma era hoje, a era das redes sociais. Né? A era das redes sociais é uma mudança de tempo. Então, no pós-pandemia, nós vimos aí uma mudança que impactou, que eu acredito que foi a mudança do século, que é das redes sociais, o avanço das redes sociais, a internet. A igreja alcançou a internet, está na internet. Né? Hoje nós temos lives, nós temos aí pessoas que, desde a pandemia até agora, elas estão ainda com uma grande influência. E é no meio dessa perdição, que o mundo jaz do maligno, nós não podemos também descartar isso. No meio dessa perdição, Deus, ele vai levantar sempre, né, os seus remanescentes. Então, acredito que nós somos o remanescente, e há uma promessa de um grande avivamento nos últimos dias, e eu consigo imaginar, né, que isso vai acontecer de uma forma muito poderosa, claro, mas eu também consigo imaginar aquilo que foi dito, que a glória da última casa será maior que a primeira. Nós percebemos que a igreja primitiva ela foi banhada de uma glória poderosíssima, e eu acredito que o último avivamento ele vai ser maior do que aquele avivamento que aconteceu na igreja primitiva. Eu creio nisso, né? O evangelho vai ser pregado em todo mundo de uma forma muito rápida, poderosa, e para isso, Deus está levantando seus remanescentes, está preparando todo o cenário. É nesse cenário, queridos, que nós temos que ficar de olhos bem abertos, para que a gente não fique para trás, que a gente não perca a oportunidade. Kelly, eu percebo que tem muita gente talentosa, com dons, que tem um chamado grandioso, mas ele ainda não conseguiu se acordar. Então, para permanecer firme nessa geração que para muitos está perdido, para muitos, né, estão perdidos, eu acredito que nós precisamos nos levantar e colocar a disciplina. A disciplina nesse momento, a disciplina ela vai ser bem, ela precisa existir no nosso coração, no meio dos jovens, para que nós não sejamos também igualados, né, a esses que se perderam, que se confundiram e que infelizmente esqueceram de buscar a Deus. Então, é isso, eu acho que é isso. Nós precisamos mais de disciplina para não ficarmos para trás nesse período de grande desenvolvimento. Nós ainda estamos nesse desenvolvimento, né? Para concluir essa parte aqui, por mim, eu acredito que nós ainda estamos nesse desenvolvimento, ainda estamos nesse despertar da era das redes sociais, por exemplo. Então nós precisamos agora buscar um engajamento e de alguma forma levar o evangelho para dentro das redes sociais, porque as redes sociais hoje é o lugar onde a influência, a TV já se foi o tempo, né? A rádio ainda tem o seu poder, mas as redes sociais hoje, ela está no nível que eu acredito que se nós chegarmos lá logo, nós vamos ter mais sucesso do que muitos ímpios que não conhecem a Deus e querem promover coisas que não promovem o reino, né? É isso aí, meu pastor. E nós cremos e nós acreditamos que Deus está levantando uma geração que não negocia o seu propósito por nada. Muitos têm olhado para a nossa geração, para os nossos jovens atuais, têm falado que está perdida, que está quebrada, que está acabada, mas como o senhor muito bem falou, ainda existem os remanescentes, né? Ainda existe o José, não do Egito, mas que está no Egito para influenciar aqueles que ainda estão perdidos. E tem um texto sugerido que ele está no meu coração desde quando recebemos essa oportunidade, meu pastor, de estarmos aqui todas as segundas-feiras, 19 horas, que está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, que é quando Samuel está dormindo e ele ouve a voz do Senhor, ele vai até o sacerdote e diz: "O senhor me chamou?" O sacerdote diz: "Não, volta a dormir." Samuel dorme, ouve a voz novamente, vai até o sacerdote: "O senhor me chamou?" O sacerdote: "Não." Aí ele vai de novo: "Mas quando tu ouvires essa voz, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Porque o sacerdote um dia já tinha ouvido aquela voz. Então, meu pastor, aqui nós estamos diante de duas gerações e o senhor vai concordar comigo. A primeira geração é a voz daquele que já ouviu, mas não ouve mais. E a segunda geração é a geração do que ouve, mas não conhece. Qual é esta diferença dessas duas gerações? A que já ouviu, ouve, mas não reconhece mais a voz de Deus,
e também da geração que ouve, mas ainda não conhece a voz de Deus. Vamos lá. O ouvir a voz de Deus hoje, ela precisa ser banhada, queridos aí, você que nos acompanha, de muita humildade. Eu vou responder, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa resposta, bem clara, e vamos conversar um pouquinho mais. Uma das coisas, Kelson, que eu acredito que nós precisamos muito hoje para ouvirmos a voz de Deus, né, para termos direcionamento na voz de Deus, eu acredito que uma das coisas principais é a humildade e se submeter a alguém que possa nos direcionar. Por exemplo, quando Samuel ele ouve a voz e não reconhece, né, ele não entende. Tem muitos jovens que estão ouvindo a voz. Tem muitos jovens que estão ouvindo o chamado. Só que nós também observamos ali dentro da palavra que Samuel ele recebe o chamado, ele escuta o chamado, mas ele precisa de alguém para direcioná-lo. Eu acho que o maior desafio na nossa geração hoje, principalmente da área das redes sociais, porque você fez um sucessozinho ali só para a cabeça. Fez um sucesso, teve um alcance, viralizou alguma coisa, o que acontece? Tem gente que já deixa de... não entende mais a voz. E Samuel só entendeu a voz porque o seu líder, né, o sacerdote que estava na vez, foi quem lhe deu o direcionamento. Então eu acredito que para a gente ter o entendimento da voz de Deus, nós precisamos nos submeter às autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida para que a gente possa compreender esse chamado. Quantas pessoas, quantos jovens hoje que não têm o costume, Kelson, de congregar, né, de se submeter a uma liderança, de estar presente em um culto. Eu sou da Viva, já fui da Assembleia desde quando eu nasci, dos meus 5 aos meus 14 anos de idade. Depois dos 15 em diante foi quando eu saí. Mas todas elas têm algo em comum, né? Todas elas têm pastores. E se submeter para ouvir a voz, entender o seu chamado, entender e compreender o seu chamado, a gente precisa, de um auxílio, de uma liderança. Ah, Marcelo, mas eu não consigo ver, Kelly. Eu não consigo ver, Kelly, isso no meu pastor, sabedoria suficiente. Então nós já percebemos aí que nós precisamos ser tratados em uma área e ter a humildade de sermos direcionados. Nós vamos ouvir uma vez, nós vamos ouvir segunda, terceira, na quarta talvez, ele vai nos dizer, se te chamar de novo, aí você vai dizer, eis-me aqui. Então, para que Samuel viesse dizer, né, eis-me aqui, ele primeiramente teve que dar ouvidos, né, à sua liderança. Então, eu acredito que viver um chamado na sua plenitude, ela tem que ser, tem que andar em parceria com uma boa liderança do seu lado, lhe acompanhando, lhe auxiliando, lhe ensinando, né? Porque a experiência, ela é muito mais forte, muito maior, é muito melhor do que alguém inexperiente, querendo andar sozinho, que tem talento, às vezes tem talento, canta muito, prega muito, tem um bom desenvolvimento, é um cara de uma mente brilhante, mas sem alguém que tenha ali experiência, né? Raízes. Se você não tem isso pode lhe prejudicar muito, né? Agora me melhora a tua pergunta, só para me poder entrar dentro dela, que eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu estou aqui falando uma coisa e esqueço do que estava falando antes, né? Por que eu entrei nesse assunto? Você pode só fazer a pergunta. Samuel, ele era jovem quando ele ouve a voz de Deus, né? E Deus chama os jovens com clareza. Assim como Samuel, né, meu pastor, Deus ele tem levantado muitos jovens hoje. Inclusive, o senhor é um jovem, né? Eu sou um jovem de 20 anos de idade. E por que foi essa pergunta? Porque muitas vezes Deus está falando com muitos jovens, com muitos adolescentes. Olha, você vai pregar, você vai cantar, você vai pastorear a igreja, você vai cuidar de pessoas. Eu te chamei para um grande projeto, para algo grande, para algo lindo, e Deus está falando com essa pessoa ouve a voz de Deus, mas ela não consegue discernir que é Deus falando com essa pessoa. Como muitas vezes Deus já falou comigo, meu pastor, e eu pensei que era a voz da minha cabeça, né? Será que será que Deus está falando? Será que
Isso é algo de mim? Então é isso que está acontecendo com Samuel. Então é justamente essa pergunta que eu quero fazer para o senhor, que a gente venha ter essa clareza de que é Deus que está nos chamando, que é Deus que está bradando o nosso coração. Então é exatamente isso que nós estávamos falando agora há pouco, né? Na verdade, a tua pergunta ela já veio com muita clareza, né? Muito fácil de entender a pergunta e na verdade, dentro dela tem uma resposta. E é como a gente falou, o meu chamado, ele existe, né? Todos nós temos um chamado, né? A palavra do Senhor, ela diz, né? Ide e pregai o evangelho. Então, assim, independente de quem você é, mas eu sou tímido em falar. Todos nós, biblicamente, nós temos um chamado, que é o ide, pregar o evangelho. Falar do evangelho, não precisa ter um microfone na mão, não precisa estar no altar para pregar o evangelho. Não tem necessidade disso. Mas existe um chamado, que é o ide, né? Pregar o evangelho. Então, você se converteu, aceitou Cristo, você se torna um pregador do evangelho. Eu não sei ainda, mas você já é. Você vai falar de Cristo através até mesmo, eu ainda não sei falar de Cristo. Automaticamente você está falando de Cristo, né? Você está falando que ainda precisa aprender, mas você já está falando de Cristo. Então, eu acredito que o nosso chamado, a importância de nós entendermos o nosso chamado, primeiramente, como nós já falamos aqui, é se posicionar em uma igreja, se submeter a uma liderança e aprender, né? Antes de Paulo, antes de ele se converter, né? Ele estava se preparando para se tornar para crescer dentro do judaísmo, mas ele se submete a Gamaliel. Ele aprende aos pés de Gamaliel, está sendo preparado. Depois que ele se converte, ele vai para Damasco e ele vai passar por anos, né, sendo preparado para poder pregar o evangelho. Então, não tem um ministério grande de sucesso, sólido, de caráter, né, de bom caráter, que não tenha se submetido a uma autoridade. Então, eu acho que o segredo disso tudo, eu acho que é se submeter na verdade, nós temos a certeza, que é se submeter a uma autoridade. Até Jesus, quando ele vai encontrar-se com João nas comarcas do Rio Jordão, a Bíblia diz que ele vai ser batizado e ele entra na fila, né? Ele não fura a fila, ele vai na fila, ele se submete ao sistema que existia ali na Áurea, ali ao redor de João Batista. Ele se submeteu. Isso é muito legal quando nós vemos que o próprio Cristo se submete, e ele vai muito além, né? Concluindo aqui o que eu estou falando agora, ele vai muito além, porque quando ele vai lavar os pés dos discípulos, e esse serviço era o serviço dos servos mais simples que existiam dentro de uma casa, era o de lavar os pés de alguém. Então, quando ele faz isso, ele está falando, é muito bom se submeter. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, é algo que, para muitos, infelizmente, Tito capítulo 1, versículo 15, diz assim, para o puro, todas as coisas são puras, né? Mas para os impuros, todas as coisas são impuras, porque seus corações e suas mentes estão contaminadas. O que acontece aqui, gente, é que para o puro, quando você vê alguém se submetendo a alguém, você acha bonito, você acha, aquilo é inspirador. Aquilo é algo que inspira o teu coração, inspira a tua alma, você passa a também querer, com o tempo, a se submeter a alguém, porque querendo ou não, quando você vê alguém que se submete a uma liderança, isso é algo bonito, é algo que inspira, né? Mas aquele que não tem uma mente pura, ele sempre vai chamar você de puxa-saco, e isso vai fazer, às vezes, você até ficar triste e não querer fazer isso. Mas não permita que as coisas, ou como eu posso dizer, as críticas lhe desencorajem. Por exemplo, como eu li aqui, Tito capítulo 1, versículo de número 15. Todas as coisas, elas são puras para os puros. Então, quando você submete a uma liderança, para muitos, você vai ser uma pessoa que inspira. Poxa, esse cara é um servo, esse cara é uma bênção, esse cara... Só que o versículo vai continuar e vai dizer, todavia, para os impuros e descrentes, não é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, o que Paulo está falando a Tito aqui é que, para os impuros, todas as coisas são impuras. Então, por mais que você tente fazer algo legal, por mais que você tente fazer algo por alguém,
o impuro sempre vai te interpretar de forma impura, porque sua mente e seu coração está contaminado. Então, quando você se submete a uma liderança, quando você se submete a alguém dentro de uma sociedade, dentro de uma igreja mesmo, vai ter alguém que vai te criticar, vai chamar você, né, o famoso, como diz aquele ditado, né, o famoso puxa-saco, vão chamar você disso, mas não permita que isso lhe atrapalhe. Continue servindo, continue se submetendo, que assim como Samuel que se submeteu, serviu por um bom período, até chegar o tempo onde Deus começou a usá-lo de forma poderosa sobre Israel. Então é isso, eu acredito que... É isso, meu pastor. Estamos agora encerrando aqui o primeiro bloco, tá Eita bom? bênção. Fica conosco aí que vai ter mais pergunta, vai ter muita novidade aqui também, tá bom? Compartilha, você que tá na live aí no meu Instagram, manda para aquele seu amigo. Você é profeta, se você é profeta de Deus, você vai encaminhar para esse seu amigo aí, para ele estar acompanhando com a gente, comigo, com o pastor Marciano, na Rádio Web. Manda esse link, manda no grupo da igreja, manda para amigo, manda para os familiares, manda para papagaio, manda para todo mundo. Vamos encher de pergunta aqui para o pastor Marciano, tá bom? Fica conosco aí e vamos para o intervalo agora. Aqui é a Rádio Floresta 105,9 FM, levando música, palavra e interação para você. Conecte-se pelo WhatsApp 69 992706173 e faça parte do nosso dia a dia. Rádio Floresta, espalhando fé e esperança no ar. De bem com a vida. Comece o dia cheio de fé e alegria. De segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, de bem com a vida, na Rádio Floresta 105,9. Tem muita música, participação pelo WhatsApp 69992706173 e mensagens bíblicas todos os dias. De bem com a vida, seu amanhecer mais abençoado, na Rádio Floresta 105,9 FM. Realce sua beleza com quem entende você. Sandra Regina Make-up é especialista em maquiagem personalizada para você arrasar no casamento, aniversário de 15 anos, formatura ou qualquer ocasião especial. E tem mais, ela atende domicílio e faz penteados incríveis com todo cuidado e carinho. Aproveite, agende agora pelo WhatsApp 69 99301 9208. Sandra Regina Make-up, porque cada mulher merece se sentir única e maravilhosa. Rádio Floresta vem te envolver, em cada acorde um novo nascer. Rádio Floresta, pode acreditar, é tempo de ouvir, é tempo de amar, é tempo de amar. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Noite com Propósito. Então, você que está nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube, pela Rádio Web, que Deus te abençoe. Você que está chegando agora do seu trabalho. Eu sou Kérison Mateus e agora toda segunda-feira, a partir das 19 horas, você tem compromisso marcado primeiramente com Deus, segundamente comigo. Estaremos aqui juntamente, estamos aqui com o nosso pastor Marciano para esse segundo bloco. E nós estamos falando no primeiro bloco sobre a geração que ouve a voz de Deus, mas não conhece. Meu pastor, o senhor estava falando aqui de ouvir, correto? E nós entendemos que o propósito ele não começa quando você é grande, ele começa quando você decide ouvir. Então, quando eu decido ouvir, eu estou começando o propósito. E agora, meu pastor, a gente vai fazer umas perguntinhas que o povo mandou, que o público mandou, que os nossos irmãos mandaram. O senhor tem mais alguma coisa para acrescentar? Tranquilo, por enquanto aí vamos... Então
Então vamos aí. Continue mandando mensagem, viu, gente? Pelo Instagram, continue mandando mensagem aqui pelo WhatsApp e continua conosco aí. Meu pastor, como foi que o senhor entendeu o propósito de Deus para a sua vida e especialmente para a juventude? Na realidade, eu só estava disponível para a necessidade que havia na minha igreja na época. Nós não tínhamos uma liderança de jovens, né? Não tinha. E aí, nesse período, como não tínhamos liderança de jovens, eu estava morando em Rio Branco, no Acre. Meu pastor atual hoje, que é o pastor Adonai, precisava de um líder de jovens, nós éramos o mesmo ministério. E ele me perguntou, mas você não tem como tu vir para cá e ajudar na liderança, assumir a liderança? A gente assumiu a liderança na época, tinha 9 jovens. E 9 jovens foi quase 2 meses evangelizando, tal. E na minha cabeça ia bombar aquele culto, né? O primeiro culto, e foi 9 jovens. Tem uma foto até hoje. E Deus foi acrescentando com o tempo. Foi acrescentando até a gente chegar hoje. Hoje nós temos ali uma juventude legal, uma juventude boa, né? Mas a realidade é que nasceu de uma necessidade. Eu acredito que todo chamado ele vai nascer dentro de uma necessidade da igreja. Por exemplo, lá na nossa igreja precisava de um líder de jovens. Apareceu um líder de jovens hoje. Gente, tem hora que eu não tenho identidade, viu, Kelly? Eu saio por aí, ninguém chama Marciano. Eles me conhecem nas redes sociais e alguém me vê e fala assim, meu líder. Mas ninguém sabe, nem lembra o meu nome, mas chama de líder, né? Como, por exemplo, minha esposa, tu é engraçado. Aquela frase dela, pessoal, tu é engraçado. Ninguém chama Mariana. Então eu acredito que todo o chamado ele nasce dentro da necessidade que Deus vai permitir que ela surja perto de você. Eu acredito nisso. Se a tua igreja precisa de pregador, começa a estudar, meu irmão. Se a tua igreja precisa de cantor, começa a estudar música, começa a cantar. Minha igreja precisa de violonista, começa a estudar violão. Eu acho que todo chamado ele vai nascer de uma necessidade da nossa igreja local. Acho que é isso. Então, é a partir de uma necessidade que eu tenho que estar disponível, né, pastor, para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, aquilo que o nosso pastor falou, se na tua igreja está precisando de pregador, vai ler a Bíblia, vai orar, vai consagrar, vai jejuar, que uma hora a oportunidade vai bater na tua porta. Forte. Uma hora a oportunidade vai chegar, uma hora o pastor vai olhar. E que eu ouço muito isso, pastor Marciano. Às vezes tem muitos adolescentes, muitos jovens que chegam para mim e falam, Kellyson, eu tenho um chamado para pregar, eu tenho a vontade de pregar, só que a oportunidade não chega. O meu pastor não me dá oportunidade, o meu dirigente não me dá oportunidade, a minha liderança não acredita no meu ministério, mas é como o pastor Marciano falou, uma hora a necessidade vai surgir. Uma hora o pregador vai faltar, uma hora o líder vai entregar o carro. Até hoje eu nunca vou me esquecer, pastor Marciano. Eu prego desde os 7 anos de idade, comecei pregando dentro do meu quarto, fui batizado dentro do quarto pregando para as paredes. E quantas vezes eu ia para a igreja e eu orava, irmão, pastor, às vezes eu falava, Deus, fura o pneu do carro do pregador. Fura o pneu da moto do pregador, para ele não venha. E quando ele vinha, ele jogava um banho de água fria em mim. Eu falava, meu Deus, quando é que vai chegar a minha oportunidade, Jesus? E eu estava pronto para quando a necessidade aparecesse. Então é isso que o pastor falou para nós. Então a gente temos que estar pronto, porque quando a necessidade surgir, eu já vou estar preparado para suprir aquela necessidade que a minha igreja está precisando. Não é, meu pastor? E, meu pastor, isso aqui ele é muito interessante, porque através das necessidades que vão surgindo, que vão aparecendo, é aí que entra as experiências que eu vou começar a viver com Deus, vou viver ministerialmente, profissionalmente e na minha vida social, na minha vida pessoal. Então, já fazendo uma pergunta dentro dessa pergunta, desde quando o senhor se preparou para que essa necessidade surgisse, qual foi aí a experiência mais marcante, né, que confirmou o seu chamado pastoral e também digital, como o senhor falou no primeiro bloco? Olha, eu acredito de verdade nisso aqui, viu, gente? Eu acho que o maior sinal de um chamado, de um ministério, é você sempre andar com aquele sentimento, aquela sensação de que você não está fazendo o suficiente, que você não foi
talvez chamado realmente para aquilo, porque tem muitos momentos que batem dúvidas, né? Meu Deus, será que é para isso que eu vim? Será que é para isso que eu fui chamado? E a gente pensa assim, meu Deus, eu acho que eu talvez nem seja essa a minha área. Eu tinha muito medo disso, desse meu sentimento, que eu achava que era um complexo de identidade, mas não era, na verdade, era o nosso espinho na carne que Deus permite que nós venhamos ter. Para quê? Para que a gente sempre esteja buscando em Deus a força, buscando em Deus a fortaleza, buscando em Deus o vigor para continuar. A dependência nossa tem que ser em Cristo. Eu acredito que o maior sinal do nosso chamado é a nossa dependência de Cristo, é saber que se não for Ele, se não tiver com Ele, cara, não vai dar certo. Por exemplo, as minhas redes sociais, gente, o que entrou nas minhas redes sociais, Kerson? Por exemplo, no TikTok eu sou monetizado, hoje eu ganho no TikTok, eu tenho parcerias no Instagram, e eu ganho através do Instagram. Tudo que entrou, eu tirei o dízimo. Às vezes eu tirei mais do que o dízimo e abençoei, e investi em missão, investi na obra, e eu percebi que o nosso sucesso, né, entre aspas, eu digo isso com muito amor nas palavras, mas que esse sucesso que Deus nos permitiu viver foi tudo por causa que Ele está no negócio, né? Os nossos vídeos, a gente não permite que nós venhamos perder os nossos princípios, perder a nossa identidade cristã. Por exemplo, eu faço vídeos de humor, mas eu fico feliz que o povo que me segue sabe que eu sou um pregador do evangelho, que eu sou um líder, e que ali nós não somos apenas personagens, nós somos reais, vivemos isso. Então, eu acredito que o ministério e tantas redes sociais, o maior sinal de que isso, que esse ministério, que isso tudo vem da parte de Deus, é a nossa dependência, é saber que Deus foi quem nos abençoou, foi Deus que fez as nossas redes sociais crescerem, e a minha oração é essa, para concluir isso aqui, é que se um dia, se for pra gente se perder, que um mês antes Deus permita que o Instagram bugue, que a gente perca a nossa conta, e que nem que a gente tenha que começar do zero de novo, mas que Ele não permita que a gente se perca nesse caminho, né? Eu até vou aqui rapidinho, acho que 30 segundos dá para mim dar esse testemunho. Nesse mesmo mês do ano passado, dezembro, eu fiz um vídeo, e esse vídeo ele meio que tinha algo que o Instagram não aceitou. E o Instagram identificou como aquele vídeo ele não tivesse respeitado as leis do Instagram. E era um vídeo simples, era um vídeo que realmente eu acho que foi um erro de identificação, mas depois eu entendi que foi Deus que permitiu. E eu passei 3 meses, cara, 3 meses, onde quem procurasse meu Instagram não me encontrava. Macedo Queiroz não encontrava Macedo Queiroz. Meu Instagram, os meus vídeos não apareciam mais para mais ninguém que não me seguia, né? Que não me seguia, não aparecia mais para ninguém. Então foram 3 meses que eu postava algo, meu alcance ele diminuiu, eu acho que 80% a 90%. Então um vídeo que a gente batia 1000 curtidas, um exemplo, estava batendo 100, 200. E foram 3 meses, né, que o Instagram colocou aquilo ali. Hoje eu entendo, foi Deus. Porque talvez a gente ia se perder lá no meio do mês, mas Deus segurou a gente. Então eu oro muito que Deus ele nos segure sempre, para que a gente não perca a nossa identidade nas redes sociais, e principalmente não perca a identidade de que nós temos um chamado que vai além das redes sociais, né? Um chamado de liderar, de estar ali. É isso aí, meu pastor. É muito interessante o que o senhor falou. Não se perder com aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, né? Porque a ferramenta Jesus te deu, entregou para nós, e muitas das vezes a gente executa e sobe para a cabeça, como muito bem o senhor acabou falando, e é muito bem, o senhor foi muita ressalva, o senhor está falando isso agora. E meu pastor, o senhor tem alcançado muitos jovens nas redes sociais, né? Quem acompanha suas redes sociais sabe, eu sou um fanzaço do senhor, acompanho todos os vídeos assim, compartilho, mando para todo mundo, porque são vídeos assim engraçados, mas que nem o senhor falou, quem olha para a sua pessoa vê que o senhor não é o personagem, o senhor é um ser humano, o senhor é um servo de Deus, o senhor é um pastor, o senhor é um líder, uma referência, não só para mim, mas para, creio também, para a nossa geração. Agora dizendo, como é ser essa voz espiritual nesse ambiente tão cheio de opiniões que é a rede social, né? Porque talvez o senhor, por fazer vídeos,
surgem críticas, né? Surgem diversas opiniões, sejam negativas, aquelas famosas frases, né? Críticas construtivas. Então, como é ser essa voz espiritual nesse ambiente tão cheio de opiniões? Aí, meu pastor. Isso é para qualquer pessoa que for entrar, né, para uma área pública, né? A partir do momento que você inicia, coloca na cabeça, vou fazer vídeos, seja de pregação, seja de humor, seja uma palavra, o que for. Você está entrando em uma terra muito perigosa, né? A rede social, o pastor Augusto Nicodemos, é um cara que eu vi uma frase dele uma vez e nunca esqueci. As redes sociais, ela é o castelo do covarde. Por quê? Porque tem gente ali nas redes sociais, cara, que ele não te dá nem bom dia se ele tiver pessoalmente, mas na rede social ele conversa contigo, ele fala contigo, ele briga. Ele briga por política, ele briga por opinião, ele briga por teologia, ele vai brigar por tudo, mas pessoalmente ele não fala. Por quê? A internet é a terra do covarde. Então hoje eu procuro muito não ler mais comentários, né? Eu publico algo ali, vejo alguns comentários, mas quando algo viraliza, passou de alguns comentários que eu vi ali, passou de um tanto, eu já não vou ler mais, porque eu sei que vai ter muita coisa negativa lá no meio. E é uma decisão que eu fiz, não ler, não olhar, não ver. Né? Então a gente precisa também ter técnicas ali de blindar o próprio coração, blindar a própria mente. O legal hoje é que o Instagram é muito parceiro, porque se alguém não gostou do que você publicou, ele te xingar, por exemplo, ali, o próprio Instagram vai lá e oculta aquele comentário. Então isso é muito legal. Isso aí é algo que nos ajuda demais. Então a gente já fica mais tranquilo. Então entrar nessa área é preparar o seu coração e saber que você vai ser bombardeado às vezes, né? Vai ser mal interpretado às vezes. Hoje, graças a Deus, a nossa área, como a gente já tem uma experiência na igreja e conhece os bastidores da igreja, tem um conhecimento bíblico, teológico, então a gente consegue fazer com que os vídeos não tragam escândalos, né? E eu acredito que isso nos ajuda muito a nos blindarmos, mas a verdade é essa, a gente precisa estar com o psicológico bem em dia. É como Deus falou para Jeremias, capítulo número 1, versículo número 5, não é antes que eu te formasse no matéria te conhecer, mas versículo 8, 9, 7, 8, 9 ali, ele vai falar sobre algo bem interessante. Eis que eu lhe darei uma testa de ferro. Ei, gente, isso aqui é muito real. Qualquer pessoa que vai para as redes sociais ou que tem um ministério, cara, como você abrir isso aqui, começar isso aqui, tem que ter testa de ferro. Por quê? Porque alguém vai aparecer e criticar. Tá fazendo isso por isso, a motivação dele é essa. Isso aqui, Marciano é menino, quer ser menino, eles são imaturos e a gente precisa ter teste de ferro. Então, a minha oração, eu sempre faço a oração, Senhor, blinda os meus olhos, blinda os meus ouvidos, blinda a minha mente. Então, a testa de ferro hoje, como Deus deu a Jeremias, né? Eu tô te preparando, Jeremias, porque tu vai ser perseguido, tu vai ser criticado. Mas a testa de ferro que eu estou te dando, você não vai ser abalado. Você vai chorar, porque ele é conhecido como profeta chorão. Você vai chorar muito, mas o choro não vai definir o que você é por dentro. A tua mente, ela vai ser intocável, porque te dou uma testa de ferro. É forte, né, pastor? Isso é muito forte, porque quantas pessoas começam um projeto, começam um ministério, começam algo financeiramente, em tudo, e não possuem essa testa de ferro, e acabam naufragando na vida. Isso é para a vida, isso não é só ministerialmente, isso é para a vida, né? Então que nós venhamos ter essa testa de ferro. Kellyson, mas estão falando, Kellyson, estão criticando, tem aquele hino, acho que é da Eliane, que fala, né? É alguém criticando e você orando, é alguém se levantando e você orando. Então quanto mais as pessoas se levantar, mais testa de ferro Deus está te dando para você suportar a pancada, porque ministério é isso, ministério é suportar a pancada. Tem uma frase que uma vez eu ouvi de um pastor, que logo no meu começo ministerial, pastor Marciano, eu cheguei para ele chorando, eu falei, pastor, estão falando isso, estão falando aquilo, eu não quero mais pregar, não quero mais fazer isso, e ele me disse uma frase, ele falou bem assim, meu filho, pregador que quer flores, é melhor ele virar jardineiro. E aquela frase entrou no meu coração e ficou cravado
para a minha vida. Então, para você que está nos acompanhando agora pela rádio web, pelo YouTube, pelo Instagram, fique com essa mensagem que o pastor Marciano acabou de falar. Que você venha pedir a Deus o direcionamento, que você venha pedir a Deus essa testa de ferro para suportar a pancada, para suportar as críticas, não porque eu sou bom, não porque o pastor Marciano é bom, não porque nós somos bons, não, mas porque Deus é bom e é Deus que nos sustenta. Não é não, meu pastor? Então, muito, muito boa essa sua pontuação e que Deus venha nos dar essa força. E meu pastor, também na rede social, na vida ministerial, tem muitos desafios para um jovem, né, manter o seu propósito. Hoje nós estamos vivendo em uma sociedade que a rede social ela tomou de conta de tudo, né? E a rede social ela tem um impacto positivo e tem este impacto negativo na sociedade, e principalmente para o jovem cristão, porque é até polêmico falar isso, até porque hoje em muitos lugares já não se fala, mas a rede social ela também é um ponto negativo para o jovem cristão, que pode ter acesso a tudo que ele quiser acessar, perder a sua santidade, perder ali o seu propósito em Deus. Então, existem muitos desafios, meu pastor. E quais são esses maiores desafios para o jovem manter o seu propósito em meio à internet? Como a gente falou agora há pouco, eu acredito que, por exemplo, tem vídeos meus, gente, que o meu pastor, eu já tive vídeos que eu apaguei. Meu pastor ligou e falou assim, não, isso aí tá legal não, cara, apaga isso aí. Já tive vídeos que a minha sogra, teve 2, eu tenho conta aqui, que a minha sogra, ela me ligou. A minha sogra, para quem não sabe, gente aí que está nos acompanhando, a mãe da minha esposa, ela foi líder do Círculo de Oração das Assembleias de Deus de Delmiro Gouveia durante 23 anos. Uma mulher de Deus, Deus usa demais. Então hoje eu ouço muito ela. E foi ela que me disse no dia, né, quando ela viu alguns vídeos que ela meio que falou assim, algo espiritual, e realmente tinha, e eu apaguei. Meu pastor, às vezes eu pergunto, meu pastor, e se eu fosse falar de tal tema? O que o senhor acha? E ele, não, acho que não ficaria legal, tá? Gente, liderança, ela é em todas as áreas, né? Em todas as áreas. A liderança, ela não é só dentro da igreja. O nosso problema é que a gente pensa que liderança é só dentro da igreja. Não, aqui o meu pastor não pode se meter aqui. Quando você entende que o teu pastor ele vai muito além das paredes da tua congregação, você vai ver que é muito melhor. Então, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, a oração, isso vai te auxiliar também. Então, como a gente estava falando aqui sobre Samuel, né, sobre ouvir, sobre identificar. Então, acho que as redes sociais, para que a gente não perca os nossos princípios, a gente precisa muito de um mentor, de alguém muito experiente na área, que seja bom na área. Só que às vezes não vai ter alguém bom, não vai ter alguém experiente na área, você vai construir do zero. Então é nessas horas que você precisa ter alguém que não permita que você se perca dentro desse território que é tão perigoso, querendo não é perigoso, né? E é isso aí. Gente, estamos encerrando agora mais um bloco, este segundo bloco, tá bom? Fica com a gente aí que já já a gente vai para mais um bloco, o último bloco, tá bom? Fica um pouquinho aí, aguenta, fica até o final, porque tá uma bênção, gente, tá uma bênção. Muitos conselhos aqui do nosso pastor Marciano, direcionamento de Deus. Então fica com a gente aí, tá bom? Que Deus abençoe, fica na guarda. Você já baixou o aplicativo da Rádio Floresça? Baixe agora mesmo na loja de aplicativo no seu celular. Rádio Floresça, espalhando fé e esperança no ar. Fala galera, eu sou Vanessa Miranda e de segunda a sexta estou aqui na Rádio Floresça 105.9 FM e venha tomar um café cheio de fé no nosso programa Café com Fé. Comigo mesmo no comando, Vanessa Miranda.
Chegou a hora de cuidar do seu melhor amigo com economia e qualidade. No Mundo Pet Love você encontra tudo que seu pet precisa com ofertas imperdíveis. Ração de 15 quilos de R$ 179,90 por apenas R$ 149. Lata pedigree de R$ 8,49, somente R$ 3,99. E o sachê, só R$ 1,99. Ração Boeing por R$ 169. E a linha Optimo que o seu pet adora. E atenção, trazendo a receita do seu veterinário, você ganha 20% de desconto em qualquer medicamento. E se ainda não tem veterinário, o Mundo Pet Love tem um prontinho para te atender. Banho, tosa, medicamentos e acessórios e muito carinho. Fale com a gente pelo WhatsApp 69 993 90 6251 ou 69 993 90 8687. Mundo Pet Love em 2 endereços. Rua Pau Ferro 1121 no Coab e Pau Ferro 1520 no Castanheira. Mundo Pet Love, o mundo do seu pet. Rádio Floresça vem te envolver, em cada acorde um novo nascer. Rádio Floresça, pode acreditar, é tempo de ouvir, é tempo de amar. Rádio Floresça vem te envolver, em cada acorde um novo nascer. Rádio Floresça, pode acreditar, é tempo de ouvir, é tempo de amar. Você está ouvindo Noite com Propósito, com Kellyson Mateus, toda segunda-feira das 7 às 9 da noite. É isso aí, gente. Voltamos ao vivo para o nosso último bloco, terceiro bloco aqui com o nosso querido amigo Pastor Marciano Noite. Com propósito, estávamos falando aqui do impacto da rede social, né, os desafios da nossa juventude em meio à internet. E agora nós vamos para o terceiro bloco, terceiro e último bloco, e nós vamos falar agora aqui um pouquinho sobre conselho e direção espiritual. Meu pastor, se o senhor pudesse dar um único conselho para um jovem que está ouvindo agora e se sente perdido, qual seria esse conselho? Antes de dar esse conselho aqui, Kelly, eu quero só fazer aqui uma ressalva aqui de um erro teológico que eu cometi agora há pouco. Eu estava até dando uma analisada aqui sobre Jeremias, nós falamos Jeremias, o capítulo de número 1, mas a verdade, quando Deus fala com Jeremias no capítulo 1, ele fala que faria ele de uma cidade de ferro, né? Que é lá no versículo 18. Na verdade, Ezequiel 3,9, né? Tudo que nós falamos é baseado em Ezequiel 3,9, que diz assim, ó, fiz a tua fronte, a tua testa, como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assuste com o seu rosto, porque são casa rebelde. Então, na verdade, mais duro do que o ferro é o diamante. O diamante hoje é uma das matérias-primas mais duras do planeta. Então, é mais do que o ferro, né? Então, só essa ressalva aqui para a gente deixar bem claro aqui qual a importância de nós termos uma mente blindada, uma mente de ferro, uma mente de diamante. É algo poderoso isso aqui. Então, gente, sobre conselho para você que está longe, que está afastado, que está se sentindo perdido, eu acredito que a melhor coisa que você pode fazer hoje é se acompanhar de alguém que tenha acompanhado Deus. Provérbios capítulo 13, versículo número 20 diz, quer ser sábio, anda com quem é sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Então, se você quer ser feliz, anda com quem é feliz. Se você quer ser uma bênção, anda com quem é uma bênção. O início de tudo é isso. Não é ir numa igreja e confessar a Cristo, somente isso não será suficiente. Você precisará também mudar a sua rotina. Porque tem gente, queridos, que eu já vi muitas vezes isso, né? Gente que aceita Cristo, que confessa a Cristo hoje, e semana que vem ele volta às suas práticas mundanas e se afasta de Deus. Porque não é só confessar, é mudança de mente, né? A palavra arrependimento, ela vem de uma palavra original, metanoia, que significa mudança de mente. Então, quando você muda de mente, você precisa mudar a sua rotina, mudar a sua vida. Então, acompanhe-se de quem
é feliz e feliz em Cristo. Isso vai lhe ajudar demais. Isso vai mudar muitas coisas na tua vida. E eu acredito que isso aqui é o início de tudo, né? As companhias. Você tem que abrir mão, às vezes, e para concluir essa parte aqui, quando Cristo vai até a casa de Jairo, é interessante porque Cristo vai falar, quando ele entra na casa de Jairo, a Bíblia vai dizer que ele vai mandar que as pessoas que estão dentro da casa de Jairo saiam, só quem vai permanecer dentro da casa de Jairo é a mãe da menina, o pai da menina, Pedro, Tiago e João, os demais saem lá de dentro. Quando ele chega, tá todo mundo chorando. Quando ele chega, tá todo mundo se lamentando. E ainda tem um versículo bíblico que vai dizer assim, ó, e riam-se dele, porque dizia ele que a menina só dormia. Então, quando Jesus pede que todos saiam, aí o milagre acontece. Há momentos da nossa vida que tem milagres na nossa vida, mudanças na nossa vida, que só vão acontecer quando nós aprendermos a tirar do nosso meio aqueles que riem, que zombam, né, que não acreditam. E quando a gente fazer essa limpeza, a gente vai começar a viver milagres. Então, eu acredito que um poderoso início para você que está afastado, para você que está se sentindo perdido, é abrir mão do antigo, do velho, e abrir as portas para algo novo. Deus quer te apresentar pessoas novas, Deus quer apresentar para você pessoas novas que vão te ajudar a se aproximar dele. E eu encerro essa parte aqui falando para você, Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quer ser sábio? Anda com quem é sábio. É isso aí. Anda com quem é sábio. Então nós temos que andar com pessoas ali que almejam aquilo que nós estamos buscando. Meu pastor, excelente conselho que o senhor nos passou agora, e também já encaixando outra pergunta nessa pergunta que nós acabamos de fazer, qual texto bíblico o senhor mais entrega para os jovens que chega perguntando para o senhor sobre uma direção de Deus? O senhor tem algum texto específico assim que, pastor, eu quero uma direção de Deus, o senhor já vem na sua mente, é esse. É exatamente o que eu falei, Provérbios 13, 20. É tanto que a minha esposa, ela até fala, né? Às vezes ela fala, ela conseguiu memorizar de tanto que eu falo perto dela. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quer ser sábio, anda com quem é sábio. Mas, né, o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Porque assim, tu já parou para pensar, Kelly, que as maiores tristezas que tu já viveu, que você já viveu, normalmente foram ocasionadas por alguém que estava ali por perto, que não deveria estar perto. Né? Você andou com quem não devia, você foi em um lugar que você não deveria ir, tinha alguém lá que você não deveria ter encontrado e de repente aconteceu coisas que te entristeceram. Então, não estou terceirizando, né, os problemas da vida, mas a maioria deles, como o Provérbios vai dizer aqui, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Então tem muita aflição que a gente já viveu porque a gente andava com tolo. Então esse versículo aqui para mim, ele é um direcionador de caminho, de vida. E é isso aí, meu pastor. É muito interessante também nós sabermos com quem nós estamos andando, com as pessoas que estão ao nosso redor, até porque nem todo mundo que bate na nossa costa é nosso amigo, nem todo mundo que bate na nossa costa quer o nosso bem, então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós comentamos, os nossos projetos, os nossos sonhos, né? Aquilo que Deus colocou ao nosso coração, nós temos que tomar bastante cuidado, até porque não é todo mundo que está pronto, e não é todo mundo que vai viver com você aquilo que Deus preparou para sua... E isso é uma coisa que a minha mãe me fala muito, né? Ela fala, meu filho, cuidado com quem você fala, cuidado com as coisas que você conta, os seus projetos, porque às vezes você tem algo no seu coração, você conta para essa pessoa fica com inveja, essa pessoa não está preparada, né? O coração daquela pessoa se enche. Não, é para mim viver aquilo, não é para o pastor Marciano viver, aquilo ali é para mim. Não é para o Kelly viver, aquilo ali é para mim viver. Então nós temos que ter esta segurança nas nossas palavras. E vem uma palavra ao meu coração, falando naquilo que o senhor muito bem falou agora, meu pastor, nesta questão aí. Como não lembrar agora de Davi e Jonathan, que tinha uma amizade saudável. Jonathan sabia que Davi era o sucessor do trono e Jonathan poderia ter inveja, porque por direito era para Jonathan assumir o trono após a morte de seu pai. Mas não, Jonathan reconhece o propósito que estava na vida de Davi,
Jonatas reconhece a autoridade que estava na vida de Davi Meu Deus. e ele se submete àquilo que Deus tinha para a vida do seu amigo. Então, para você que está nos acompanhando agora pelo Instagram, pela rádio web, pelo YouTube, se você quer saber se essa amizade de Deus é quando ela se submete à promessa que Deus tem para sua vida. Não é não, pastor Marcelo? Inclusive, tu me lembrou algo aqui, Kelly, olha, 2 Samuel, capítulo de número 20. 2 Samuel, capítulo de número 20, versículo de número 9, fala que Joabe puxa pela barba Amasa e abraça ele. Quem é Amasa, irmãos? Ele é sobrinho de Davi. Porém, ele foi o cara que se juntou com Absalão quando Absalão se rebelou contra Davi. Esse Amasa, que era um líder, né, que era um grande capitão, ficou como comandante dos exércitos de Absalão. Porém, quando Absalão é morto, inclusive por Joabe, Davi chora pela morte de Joabe, Davi sabendo que o exército, o povo que estava com Absalão era grande, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar Amasa e vai colocar ele e vai destituir Joabe, pois Joabe havia desobedecido, havia matado o filho de Davi, que foi Absalão, sendo que Davi pediu para não matar Absalão. E ele tira Joabe e coloca Amasa. Isso é uma estratégia também política, né, para trazer paz ao povo. E a Bíblia diz, nesse versículo que eu falei, 9, capítulo número 20, que Joabe um dia vai chamar Amasa, vai puxar ele pela barba. De onde vem, amigo? Isso aqui é muito forte, querido. Escuta isso aqui. Ele saudou, de onde tu vem, meu amigo? E quando ele abraça, isso aqui eu tô falando, Joabe abraçou Amasa, ele vai meter a espada e vai matar Amasa. Porque ele queria de volta o lugar dele. Traduzindo, melhorando para você aqui, desenhando para você. Como você bem disse aqui, nem todo mundo que te abraça quer te ver vivo. Nem todo mundo que te abraça quer te ver bem. Então esse abraço é um abraço fatal. Então tem abraços que podem ser muito perigosos. Tem amizades que podem ser muito perigosas. Nem todo mundo que se aproxima de você quer te ver vivo. Nem todo mundo que está te abraçando quer te ver triunfando. Então, quem vai nos dar esse direcionamento é o próprio Deus. Aonde que nós podemos confiar? Aqui eu posso confiar, eu confio ali. É o Espírito Santo quem vai nos direcionar. Então, tome muito cuidado com quem te abraça, porque nem todo mundo que te abraça quer te ver vivo. Mas Deus sempre vai levantar a gente para nos apoiar, para acreditar em nós. E eu encerro essa parte aqui falando para vocês sobre quem? Sobre Eutico. Eutico estava lá, a palavra de Paulo demorou, ele pregou muito, o tempo se estendeu e a Bíblia diz que Eutico estava na janela. E Eutico caiu da janela, o povo disse, Eutico morreu. É interessante por quê? Porque a Bíblia diz que todos diziam, né, Eutico morreu. E Paulo, a Bíblia vai dizer assim, ó, e Paulo, inclinando-se, abraçou o menino. E quando ele abraçou o menino, ele vai dizer assim, ó, ele não morreu, ainda está vivo. E Eutico, vamos dizer, a palavra vai dizer ali que ele ressuscita, que ele, o diagnóstico que tinham dado para ele foi de morte, mas ele ressuscitou. Traduzindo, melhorando aqui para você, desenhando para você. Paulo, ele se abaixou, abraçou o menino e disse, o menino não morreu, está vivo. Estava todo mundo dizendo que estava morto, mas ele abraçou. Só dá diagnóstico de morte quem não se inclina para abraçar. Então, enquanto Joabe está matando, Paulo está dando o diagnóstico de vida. Então, que nós sejamos Paulo nessa geração. Repete essa frase de novo, pastor. Rapaz, será que eu consigo, mano? Rapaz, vamos lá então, hein? Repete aí. Só dá diagnóstico de morte quem não se inclina para abraçar. Quem não se inclina para abraçar. Isso aqui é para você mano. anotar. Eita, e postar postar uma foto do Instagram. Eu vou anotar. Só dá diagnóstico de morte quem não se inclina para abraçar. Tem muita gente dando diagnóstico de morte para os seus projetos, para aquilo que você quer, e não está se inclinando para te abraçar. E você não está morto. Você pode estar dormindo, você pode estar frustrado, você pode estar triste, mas não está morto. E eu digo até aquela palavra que Jesus, quando ele entra na casa de Lázaro, ele diz, Talita cumi, desperta. Então, às vezes, é um despertar na nossa vida que vai nos fazer a gente se levantar. Isso aqui é muito interessante, né, meu pastor? Porque não estava nem programado a gente falar disso, e o Espírito Santo foi direcionando, porque não tinha nada aqui no meu tablet, não estava programado,
mas o Espírito Santo vai direcionando, então a gente é conduzido por ele, né? Falando na questão de amizade, porque tem muita gente, quando eu digo muita gente, é muita gente mesmo, que não está preparado para isso, que está abaixando, que está se deitando e está dando diagnóstico de morte. Jó capítulo 14, se eu não me falha a memória, vai dizer: ainda há esperança para a árvore cortada. Aleluia. Está sem fruto, o galho está cortado, mas a raiz está encaixada. Então ainda há esperança. Então, enquanto há vida, há esperança. E agora, para estar finalizando o nosso bloco com o nosso querido amigo e pastor Marciano. Pastor, para estar finalizando, eu queria agora que o senhor deixasse aí uma palavra direta para todos os nossos ouvintes aí que está nos acompanhando com a Noite de Propósito. Pode ficar à vontade, agora é livre, é o seu momento. Amém. A você que nos escuta, você que está talvez aí no seu carro, você que está nos acompanhando aqui através do Instagram ou do YouTube, cada um de vocês que estão nos ouvindo, a palavra hoje, nós podemos terminar aqui dizendo que ela tem um tema, e o tema é muito importante. Quem você está ouvindo e com quem você está andando. Então, dê ouvidos ao Senhor, escute o que o Senhor tem falado ao teu coração, e Ele vai usar a tua liderança, Ele vai usar pastores, Ele vai usar evangelistas, Ele vai usar lideranças. Então se submeta que você vai crescer muito. Tenha muito cuidado com quem você caminha, porque quem caminha com você pode, sim, querendo ou não, ter as rédeas da tua vida, através das conversas, através do contato, através ali dos momentos de descontração. Tome muito cuidado com quem você tem conversado, é muito importante. E é isso Cuidado aí. com quem você anda e cuidado mais ainda a quem você está dando ouvidos. Acho que é isso aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. E para mim foi uma alegria, uma honra, quero estar aqui com você hoje. A honra é toda Que Deus nossa. abençoe a cada dia, em nome de Jesus, amém? A gente vai estar fazendo os agradecimentos já, meu pastor. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e tem muita gente participando. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder a todos, mas eu vou estar respondendo cada um no seu privado. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que é do João, né? Eu não vou saber terminar esse arroba dele, e ele botou bem assim, meu pastor: ela me pediu um tempo, eu entreguei na mão de Deus, mas não paro de pensar nisso. Não sei o que fazer. Pastor Marciano, eu lembrei agora daquele vídeo. Stephanie, volta pra mim. Que é isso, varão? Fiquei olhando, eu falei, meu Deus. Meu pastor, dá um conselho pro jovem João que tá falando isso. Ela pediu um tempo, entreguei na mão de Deus, mas não paro de pensar nisso, não sei o que fazer. Vamos lá, gente. Vamos dizer aqui um momento meme, né? Da noite. Querido, vou falar uma coisa pra você. Se ela te pediu um tempo, é muito provável que ela não queira mais voltar para você. Então, não estou querendo estourar o teu balão aí com uma alfinetada, não, mas a verdade é que você talvez não entenda hoje, mas é o próprio Deus que está livrando você, livrando ela, né? Talvez você precise se amadurecer mais, buscar mais a Deus. Eu vou falar para você, viu? Eu já chorei por causa de alguém que terminou comigo. Já chorei, cara. Chorei. Só que quando o tempo passou, passaram-se aí anos, eu agradeço tanto a Deus por Deus ter permitido aquilo acontecer, porque eu jamais poderia ter vivido tantas coisas que eu vivo hoje se eu tivesse conseguido continuar com aquela porta aberta. Então, meu irmão, entenda. Hoje pode estar difícil, pode até não ser fácil de entender, como o próprio Jesus falou a Pedro. Pedro disse para Jesus: não, o Senhor não vai lavar meus pés, jamais. Mas Jesus vai dizer assim: o que eu faço agora, Pedro, tu não entende, mas depois tu vai entender. Então, a palavra que eu tenho para você é: depois tu vai entender. Só vive esse momento, fica tranquilo. Depois tu vai entender. Então, João, tá aí o conselho do nosso pastor Marciano. Vai viver a vida, vai focar, vai estudar, vai trabalhar. Que eu tô vendo aqui, tem uma cara que tem uns 15 anos, 16 anos. Isso não é idade pra estar namorando ainda, né, pastor? Teu namorado é o cinturão, varão. É, o cinturão. Isso não é idade pra namorar. Eu vi namorar tinha 18 anos, pastor Marciano. A minha mãe não deixou namorar antes dos 18. Só vai namorar quando tu arrumar um emprego. E graças a Deus que a minha mãe fez isso. Pastor, uma última pergunta aqui, para encerrando, do meu amigo Andrew, lá da Regional Sul, Bethesda de número 15. A pergunta dele é:
Qual a maior dificuldade de um líder de jovens hoje em dia? Ter uma boa equipe. Olha, o problema é que tem muita gente que quer liderar sozinho. Decisão sozinho. Vou fazer sozinho. Ele é sozinho. Ele faz a mídia, ele mesmo prega, ele mesmo recebe, ele mesmo faz tudo. Então, assim, formar uma equipe boa. Essa equipe ela precisa ter uma galera ali que vai te ajudar na recepção. A recepção da juventude é muito importante, né? Tu vai ter que ter alguém para cuidar do teu louvor ali do sábado, também é muito importante. Tu vai ter que ter alguém para acompanhar os visitantes, uma pessoa, duas, três, não sei, formar uma equipe. Por exemplo, hoje, a minha equipe, depois de muito tempo trabalhando, a minha equipe tem 33 pessoas na minha liderança, né? Dividido, alguns trabalham numa área, outros trabalham em outra área. Então, o maior desafio é isso, é entender que você precisa de uma equipe e seja muito humilde essa equipe. Por quê? Porque essa equipe ela precisa entender que você precisa da ajuda deles. Você não chamou eles só para enfeitarem, né? Então é isso. Equipe, uma equipe boa, que seja bom de executar e que seja bom de ajudar, né? Acho que é isso aí. É isso aí, meu amigo Andrew. Tá respondida a sua pergunta, nosso pastor Marciano. Ter uma boa equipe, então, se você estava precisando desse conselho, monte uma boa equipe, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E agora tem uma notícia triste. Nosso programa está chegando ao fim. A nossa estreia. E eu sou muito grato a Deus, né, por esta oportunidade que a Rádio Floresça ter aberto as portas para eu estar executando este projeto, que é um projeto que eu tenho no meu coração desde que eu tinha 7 anos de idade. Eu até contei este testemunho na igreja, pastor Marciano. A minha mãe, ela sempre me ensinou desde pequeno que tudo que nós formos pedir a Deus, nós temos que apresentar a Deus. E quantas vezes eu orava a Deus dizendo, Deus, meu sonho é ter um programa na rádio. Eu não sei como o senhor vai fazer, mas um dia eu vou ter. E aí, 14 anos depois da minha vida, né, esta oportunidade surge. Então é motivo de estar glorificando a Deus. Eu agradeço mais uma vez à Rádio Floresça por ter nos dado essa oportunidade. Também ao meu amigo pastor Marciano por ter topado, nos ter dado esta honra, né, de estar aqui na estreia do programa. De imediato, quando surgiu, eu falei, tem que ser ele. Tem que ser ele, vai ser ele. Quando ele falou que ia ver na agenda, eu falei, Jesus, vai dar errado. Essa agenda vai dar errado, não vai dar certo. E graças a Deus o nosso pastor Marcelo está aqui. E agora o senhor pode estar fazendo seus agradecimentos aí, meu pastor. Quero agradecer a Deus, primeiramente, ao seu convite mais uma vez, cara. Que Deus abençoe, que Deus prospere isso aqui, que isso aqui venha crescer, se torne também um podcast aqui para a gente ver o rosto um do outro, vai ser muito legal, apesar de que já está aberto ali, né? Já nasceu profético e vai evoluir muito mais ainda. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. A cada um, os jovens assembleanos, eu sei que eles estão em peso aqui, eles acompanham em peso. Eu tenho muitos jovens assembleanos no meu Instagram, meu Deus, Assembleia de Deus em peso ali. A gratidão a todos vocês, que Deus abençoe. E eu fico muito feliz. Hoje a minha esposa não pôde vir, porque ela tá meio dodói, né? Com gripe, ficou em casa. Mas eu sou muito grato a Deus. E ela, se ela tivesse aqui, ela também estaria agradecendo. É isso aí. Muito obrigado pelos convites. Para mim foi uma honra, como eu disse. Para mim isso aqui foi a primeira fatia do bolo. Tu poderia ter chamado alguém, mas Deus o direcionou e para mim foi a primeira fatia do bolo. Eu me senti muito honrado. Que Deus abençoe e prospere a cada dia em nome de Jesus. Amém, meu pastor. Amém. E também, gente, vamos aqui fazer os agradecimentos aos nossos parceiros, né, os nossos patrocinadores aí que estão conosco, né, a Solite Stories, da minha amiga Márcia, pastor Misael, né, que estão aí nos apoiando nessa parceria. Daqui a pouco vamos estar entregando uma lembrancinha para o nosso querido amigo pastor Marciano, e também a Premices Formem do meu amigo Robson, a top, loja masculina aqui. Tá demais, pastor Marcelo. Tá essa loja. Quando eu piso lá, eu me sinto outra pessoa. Eu me sinto mais bonito. A minha autoestima, ela muda. Então, ao meu amigo Robson aí também, que é o nosso parceiro de negócio, tá? O nosso parceiro aqui da Rádio Floresça, do nosso programa Noite com Propósito. Que Deus abençoe. Muito obrigado. E também, para encerrar agora, eu também não poderia deixar de agradecer a minha mãe, irmã Marilene, que está em casa, está nos ouvindo. Mãe, te amo. Beijo ao meu pai, Leandro, meus 2 avós, Ercias, o Jaime, meu irmão Luan,
E é claro então, que eu também não posso deixar de agradecer a varoa. Né, pastor Eita, Marciano? bênção de Deus, é? Aí foi profético, meu amigo. Irmã Emily Machado, meu bem. Que Deus te abençoe, tá bom? Não pôde estar aqui conosco hoje, infelizmente, mas está aí intercedendo por este projeto. A todos os amigos que nos acompanham hoje pelo Instagram, tá? Pela rádio web, pelo YouTube. Minha amiga Vanessa, tá bom? Que antes aqui estava aqui nos bastidores me ajudando, me auxiliando. Que Deus te abençoe também, meu amigo Miqueias, o Endro, a todos que estão nos acompanhando aí. Tá bom, gente? Que Deus abençoe. Segunda-feira que vem tem mais Noite com Propósito a partir das 19 horas. E fica ligadinho aí no meu Instagram, no Instagram de Rádio Floresça. Vai lá, me segue no Instagram, @KellySonMatheus, segue o nosso pastor Marciano, segue a Rádio Floresça. E eu tenho por certo que é só o início de um grande projeto que Deus tem para fazer na nossa vida, tá bom? Gente, que Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês. Até segunda-feira que vem. Fique ligado, a Rádio Floresça 105,9 FM continua trazendo fé, música e alegria para você. Rádio Floresça, espalhando fé e esperança no ar.